Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nessa aula nós vamos estudar, dar início ao estudo das estruturas de dados lineares, em especial as pilhas e filas. Então, nós veremos aqui que esse tipo de estrutura, o que que eles têm em comum? Por que que são consideradas lineares? A ideia é que elas todas têm duas extremidades, né? Então, o que pode ser o início e o fim numa fila, ou o topo e a base numa pilha. Essa é a ideia que está por trás, de todas as estruturas ditas lineares. E, basicamente, a ideia é entender como implementar elas em Python e usá-las para resolver alguns problemas interessantes da computação. Tudo bem? Então, vamos definir aqui, inicialmente, o que é uma pilha. Antes, eu gostaria de dizer que nessas estruturas, outra característica fundamental é, uma vez que o elemento é inserido, pessoal, ele não tem a sua posição alterada, tudo bem? Então, uma vez que ele é inserido na fila ou na pilha, ele fica naquela posição até o final, até que ele seja removido da estrutura, certo? Bom, então, uma pilha, pessoal, como todos aí já devem ter em mente, né? O que que é uma pilha? Você imagina quando você vai empilhar os seus livros lá na sua mesa. Então, você coloca um livro, depois você coloca outro em cima, vai colocando, né? Então, o topo da pilha é sempre o livro mais recente, né? Aquele que você empilhou por último, que fica no topo. Tá certo? Então, o que a gente chama de topo é a parte aqui de cima da pilha. E base é lá embaixo, seria o primeiro livro que foi inserido na pilha. Por essa razão, nós conhecemos uma pilha pelo nome de uma estrutura de dados LIFO, do inglês last in, first out. Ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Não é essa a lógica mesmo? Olha lá, ó. O último a entrar, você acabou de empilhar um livro. Se você for começar a remover da pilha, é justamente esse último, esse que acabou de entrar, que vai ser o primeiro a sair. Por isso, LIFO, last in, first out. Tudo bem? Aqui nós temos um diagrama ilustrativo de uma pilha em Python, em que eu tenho aqui um inteiro 4, uma string dog, um valor booleano true e um float 8.4. O topo, como eu mencionei, é sempre essa parte aqui, ó, superior da pilha. E a base é aqui a parte inferior da pilha. Tudo bem, pessoal? Então, veja, quais são as operações básicas? Nós queremos aqui implementar um tipo abstrato de dados. A pilha vai ser um TAD, né, que a gente vai implementar em Python usando a ideia de classe, né, o conceito de programação orientada a objeto. Então, veja, algumas operações importantes que a gente tem numa pilha estão sendo ilustradas aqui, ó. Então, suponha que eu comece com uma pilha vazia. Então, eu tenho que ter uma função chamada isEmpty, que se tiver vazia, ela retorna true, tá bom? Não tem nenhum elemento na pilha. Tenho que ter a primitiva push. O que que a primitiva push faz, pessoal? Ela insere um novo elemento no topo da pilha, tá? Então, quando eu faço s.push 4, ela vai pegar o 4 e colocar no topo da pilha. Depois ela push dog, eu vou inserir a string dog no topo da pilha. Olha lá, ó, topo. Tudo bem? Como a gente tem em Python essa representação de forma de lista, então a gente considera que o topo, pessoal, é aqui, ó, o lado direito. Ela cresce aqui do lado direito e diminui por aqui, como se fosse o final da lista, né? Tá? Pick é uma função que simplesmente retorna o elemento do topo da pilha. Quem que está no topo? É a função pick. Push vai colocar mais um elemento no topo da pilha. Tem que ter a função size, que vai me dizer o tamanho da pilha, quantos elementos tem na pilha neste exato momento? 3. IsEmpty, de novo, ó, essa pilha é vazia? False, não, porque tem 3 elementos. Aqui, novamente, tem um errinho. É push, né? Aqui no C é S.
push 8.4, coloco o 8.4 no topo da pilha. E também temos que ter a primitiva pop, né, pessoal? O que que a primitiva pop faz? Ela remove um elemento do topo da pilha, certo? Então, quando eu dou s.pop, quem que sai da minha pilha? Sempre aquele elemento do topo, que é o 8.4. Aí, de novo, s.pop. Quem que vai sair da pilha? True. Topo da pilha. Tudo bem? E, obviamente, que o tamanho da pilha vai diminuindo quando eu dou pop e aumenta quando eu dou push. Certo, pessoal? Então, é isso. Nós temos que criar uma classe com quais métodos? Push, pop, pick, size e exempt. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Note que, nesse tipo de estrutura, tanto a inserção, que é dado pela função push, quanto a remoção, que é a função pop, elas têm complexidade O de 1, constante, o que é muito bom. Não importa o tamanho da minha pilha, pessoal, a pilha pode ter 50 mil livros, né? Para você inserir lá no topo, não é O de 1, porque você já tem um apontador lá para o topo, né? Então, quando você quer inserir lá no topo, é O de 1, é constante. Você não precisa percorrer todos os 50 mil livros. Já está lá. Topo. Então, é O de 1. Para remover, também se remove do topo. O de 1. Tá? Complexidade constante, que é muito bom. Então, veja, nós vamos implementar a classe pilha. Aqui eu optei por escrever em inglês, né? Então, stack é pilha em inglês, tá? Então, a gente costuma usar esse termo aqui na computação, stack. Então, class, stack, construtor, pessoal. Como que eu vou, quando eu criar uma pilha, ela vai estar inicialmente vazia, né? Então, eu vou ter lá o meu self.itens. Quem que é o itens? É justamente a lista que vai representar a minha pilha, tá certo? Então, lá no meu self, eu tenho que ter o quê? Uma lista vazia. Criei a pilha. Verifica se a pilha está vazia. O que que eu faço? Então, is empty self. Eu vou retornar o seguinte: o itens, a nossa lista, é igual a uma lista vazia? Se for, vai retornar true. Significa que ela é vazia. Se não, se isso aqui tiver elementos, isso aqui retorna false. E a pilha não está vazia. Qual que é a função, então, push? Adiciona um elemento no topo, pessoal. Então, aqui, ó, como que fica fácil, porque a gente já está usando uma funcionalidade da lista, né, do Python, que é o append, inserir no final. Então, olha lá, ó, push, self, item. Qual é o item que eu quero inserir no topo da pista? Da pilha. Então, simplesmente eu chamo self.itens.append de item. E aqui eu dou uma mensagem na tela, só para indicar, ó, push, então você inseriu o elemento tal na sua pilha. Da forma análoga, o pop, pessoal, o que que eu faço? Eu vou remover o elemento do final, do topo, é o final da lista. De novo, eu também fica simples aqui, porque eu já estou invocando a função pop da lista. A função pop de uma lista, ela faz exatamente isso, ela retorna e remove o último elemento da lista, que seria o nosso topo aqui, ó. Como self.itens é uma lista, quando eu ponho ponto pop, ele chama a função pop dessa lista. Qual que é a função pick? Aqui ela retorna o elemento do topo da pilha, mas não o remove, entendeu? No pop, ela retorna o elemento do topo, mas remove ele da pilha. O pick não, você só quer olhar quem está no topo, mas sem remover, tá? Então, ó, eu basicamente dou self.itens de -1, porque em Python, o esquema de indexação é circular, pessoal. Vocês imaginem que em Python a lista é vista como uma estrutura circular. 0 é o primeiro elemento, positivo, índice positivo vai para a direita, 1, 2, 3. Índice negativo vai para a esquerda. Então, é como se o fim da lista grudasse aqui atrás, fosse uma bolinha. Assim, o fim gruda aqui no 0. Então, -1, -2 vai para a esquerda. É o último, penúltimo. Então, quando eu dou itens -1, é o último elemento, tá bom?
E a função size, eu simplesmente invoco aqui o len. Len é uma função que retorna o número de elementos da lista. Len self.items. E uma funçãozinha básica aqui para imprimir a nossa pilha, né? Print stack self, eu dou aqui print self.items. Eu imprimo a lista na tela. Então, aqui, para usar essa classe, criamos aqui o nosso programinha principal, S igual a stack. Criei uma pilha vazia. Imprimir, ela vai sair vazia. Lá, agora eu vou introduzir 1, 2, 3. Quando eu introduzo 1, 2, 3, nessa ordem, vai ficar como? 1, 2, 3. O topo da minha pilha é o 3. Quando eu imprimir, então vai sair o quê? 1, 2, 3. Ó, final da pilha, da lista é aqui. Então, pop, quando eu der o pop, remove o 3. Pop, remove o 2. Só ficou o 1. Então, esse daqui removi. Ficou o 1. Ó. Quando eu imprimir, vai ficar o 1. Depois eu dou um push. Olha lá, ó, 7, 8, 9. Então, aqui eu vou colocar no lugar do 2, 7, 8, 9. Certo? 1, 7, 8, 9. Tudo bem? Isso aí. Quando eu imprimir minha pilha, então vai sair exatamente isso aqui. Certo, pessoal? Então, lembra, a ideia da pilha é o quê? LIFO, last in, first out. Tudo bem? Veja como em Python fica tranquilo implementar uma pilha. Por quê? Porque a gente está usando já o objeto lista, né? E praticamente todas as rotinas, as funções de uma lista sendo chamadas para criar uma pilha. Por isso que fica tranquilo em Python. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Até mais!